Ouviremos agora o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os integrantes, servidores do nosso Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje é um dia muito importante porque nós estamos colocando mais um tijolinho nesta edificação da institucionalização de um sistema de segurança nacional que nós entendemos que seja consentâneo com o Estado democrático de direito. Nós, há 2 dias atrás, apresentamos a última versão de uma PEC da segurança pública que tem como intenção rediscutir o arcabouço constitucional relativo a essa matéria que foi concebido pelos constituintes há 36 anos, ou seja, quando da promulgação da Constituição de 1988, entendemos que o país, a sociedade brasileira, precisa rediscutir esse modelo, e esse modelo tem como base fundamental a integração dos órgãos de segurança pública em todo o país, nos 3 níveis político-administrativos da federação. Não bastasse isso, uma visão mais ampla, mais holística, mais integrada, nós editamos, ainda no ano passado, a portaria que regulamenta o uso das câmaras corporais. As câmaras corporais têm um tríplice objetivo. Primeiro, protege o cidadão contra a violência policial. Em segundo lugar, protege o próprio policial na sua atuação, mostrando que a sua ação está sendo legítima, está sendo consentânea de acordo com o ordenamento legal. E o terceiro objetivo é a preservação da prova. Ou seja, a Câmara Corporal tem este objetivo, muitas vezes desconhecido, que é a preservação da prova. Porque sem a preservação da prova, não é possível que a persecução penal que se dá, primeiro na polícia, depois no Ministério Público e, afinal, na Justiça, possa ter êxito. É preciso que a prova seja captada de forma legítima, de forma legal e de forma, enfim, apropriada do ponto de vista técnico. Hoje nós estamos dando continuidade a este esforço, não fazendo exatamente uma portaria, ou baixando uma portaria, que regulamenta o uso progressivo da força pelos órgãos de segurança. É uma proposta bastante ambiciosa e que, a nosso ver, já tarda, no sentido temporal, de ser editada, porque, na verdade, ela está dando concreção a uma lei que foi editada, promulgada em 2014, que é a Lei 3.060, e nós, então, percebendo que faltava a regulamentação dessa lei, propusemos ao presidente da República que editasse em dezembro deste ano passado o decreto 2.341, que trata exatamente desse acordo do uso progressivo da força, e que agora nós estamos, então, minutenciando aquilo que está disposto nesse decreto, como disse o doutor Sarrubo, nosso secretário de Segurança Nacional, que é um decreto que, de certa maneira, estabelece os grandes princípios com relação a este tema. Nós entendemos que este, como disse, é mais um tijolo que se coloca neste arcabouço institucional. E por falar nesta preocupação mais ampla que nós temos do ponto de vista da estruturação da segurança pública no mundo, é preciso também fazer menção ao Pena Justa, que é um projeto que foi elaborado pelo doutor André Garcia, juntamente com o desembargador, que é o nosso secretário de Políticas Penitenciárias, juntamente com o desembargador Luiz Manfredi, do Conselho Nacional de Justiça, uma resposta àquela decisão que foi promulgada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou o sistema prisional num estado inconstitucional de coisas. Então, o doutor André Garcia, juntamente com os técnicos de sua área e também
também o pessoal do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, elaborou um plano ambicioso, no sentido de tornar novamente o sistema penitenciário brasileiro algo que se insira dentro dos cânones constitucionais. Se preocupa com o ingresso do indivíduo no sistema prisional, na sua permanência dentro do sistema e também no momento de sua saída, de sua reintegração à sociedade. Não só isso, também cuida de todos aqueles que estão, que são responsáveis pela guarda dos presos. Portanto, é um programa amplo, um programa integrado e que nós esperamos possa ser uma resposta ao controle progressivo, infelizmente, que ocorre por parte das facções criminosas no que respeita ao sistema prisional brasileiro. De maneira que nós estamos, então, tratando desta questão, repito, da segurança pública de forma ampla, de forma holística, de forma integrada. Estamos evitando dar respostas pontuais, que podem ser eventualmente válidas, aumento de penas, que diz respeito a certos crimes, a criação de novos tipos penais, o endurecimento das situações em que é possível liberar o flagranciado nas audiências de custódia, a previsão de novas situações em que se estabelece ou que se decreta a prisão preventiva. São discussões pontuais, mas nós estamos escapando desse tipo de discussões para exatamente traçar um quadro mais amplo. Então, hoje nós assinamos exatamente esta portaria que cuida do uso da força. É uma portaria que foi muito discutida, como disse o doutor Mário Sarrubo, com todos os integrantes do Sistema de Segurança Pública brasileiro, baseado em normas internacionais, que vai dar exatamente segurança ao profissional que atua nesta área, aos policiais. E, portanto, não apenas prevê as distintas situações em que o uso da força deve ocorrer, mas estabelece fundamentalmente que, quando ela ocorre, ela deve basear-se nos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. O uso da força física, da força letal, que é a última ratio, como se diz em latim, do Estado, só deve ocorrer quando não há mais outra possibilidade de utilizar um modo alternativo, um instrumento de menor potencial letivo ou ofensivo contra a pessoa, porque a vida humana, afinal de contas, pela própria Constituição, é um bem absolutamente fundamental. Talvez seja o primeiro direito que o cidadão tem, é o direito à vida. Seja ele um cidadão de bem, seja ele um cidadão que eventualmente possa ter cometido um crime, ainda que grave. De maneira que nós estamos assinamos nesse momento esta portaria que estabelece o uso da força dos profissionais. Mas, para que não se pense que é algo contra os policiais, é algo a favor dos policiais. Porque, como disse o doutor Mário Sarrubo em sua alocução, da firmeza, da segurança para o profissional nas diversas situações em que ele se encontra no desempenho de suas atividades. E chama a atenção muito especial para o artigo 13 desta portaria, que estabelece a obrigatoriedade que tem o Estado, nos seus distintos níveis político-administrativos, de dotar os profissionais de segurança de equipamentos de proteção individual. Então, isso também está previsto aqui nesta portaria que acabamos de assinar. E, concomitantemente a ela, ou como complemento a ela, estamos instituindo um Comitê Nacional de Monitoramento de Uso da Força. Esse comitê é integrado por representantes do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e também de representantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil, representantes, inclusive, das guardas municipais. Mas, mais do que isso,
finalmente, dentro desta visão que nós temos e que constitui o cerne da PEC que apresentamos ao senhor presidente da República, nós estamos já dando os passos iniciais para a integração das nossas polícias. Nós estamos instituindo aqui em nosso Ministério o Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado. Aliás, esta é uma sugestão, inclusive, que foi apresentada logo que eu cheguei aqui pelo doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso delegado-geral da Polícia Federal, no sentido da necessidade de integração de todas as forças, pelo menos as forças federais, neste combate necessário, que é o combate ao crime organizado. Então, nós instituímos este núcleo, que será chefiado pelo próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, que terá, dentre outras incumbências, a incumbência de mapear e organizar informações sobre a atuação das organizações criminosas, promover a integração, a desburocratização de procedimentos e fortalecer, simplificar, agilizar e priorizar os processos de identificação e perdimento de bens de organizações criminosas, ou seja, o estrangulamento financeiro das organizações criminosas, definir plano estratégico anual para operações integradas, especialmente com os demais órgãos de segurança pública dos entes federativos. Integram este núcleo de estratégico a Secretaria Executiva, comandada pelo Dr. Manuel Carlos de Almeida Neto, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E nós poderemos convocar também, ou convidar, melhor dizendo, representantes dos demais órgãos de segurança e outros órgãos também da administração pública, por exemplo, o COAF. O COAF é um órgão que certamente participará de algumas, se não de todas, as nossas reuniões aqui desse núcleo estratégico de combate ao crime organizado, que promoverá reuniões mensais, ordinariamente ou extraordinariamente, quando for necessário. Portanto, é um conjunto de medidas e outras seguirão dentro em breve, que pretendem fazer um combate ao crime, de modo geral, à criminalidade, e, sobretudo, ao crime organizado, de forma ampla, no atacado e não no varejo. Então, quero agradecer a todos aqueles que colaboraram na edição dessas portarias, desses atos normativos, especialmente ao doutor Sarrubo e sua equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Muito obrigado, e agora seguiremos a uma rápida demonstração dessas armas não letais. Agora, a segunda sargento PM do Mato Grosso, Tânia Maura de Moraes, o policial penal federal Cristiano Cruz Carneiro e o diretor de Administração e Logística da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Aquino, farão a demonstração dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Alô, alô. Então, pessoal, vamos começar então com a entrevista coletiva, iniciando com a jornalista, colega da CNN, Gabriela Prado. Antes disso, eu quero dizer que os nossos policiais, especialmente da PRF, estão à disposição para dirimir alguma dúvida técnica quanto aos distintos equipamentos que estão aqui à disposição. Claro que nós também estamos prontos a responder a quaisquer perguntas que possam ocorrer. Obrigado.
Oi, ministro. Boa tarde. Aqui, ministro. Ministro, queria entender melhor sobre a questão do repasse do fundo dos estados, né? O secretário Sarrubo disse que quem recebe repasse, qualquer ente, automaticamente aderiu a essa portaria. Se eventualmente for registrado um crime, por exemplo, igual está colocado de abordagem, né? Alguém desarmado teve uma abordagem que terminou em morte, está registrado em imagens, sei lá, por exemplo, Estado de São Paulo. Como que seria o procedimento? Vocês bloqueariam um repasse? Quais seriam as etapas para isso? Como que vai ser feita a fiscalização dessa medida? Bom, os agentes do Estado merecem fé pública. Isso é um dogma do direito administrativo. Quando alguém recebe uma verba federal para compra de um equipamento que redunde no uso da força, ele vai assinar o compromisso no sentido de comprometer-se a respeitar estas normas que agora constam dessa portaria. Consta da lei, do decreto, da portaria. E não só isso, fazem parte de tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu. Portanto, eu diria que esta é uma norma de caráter civilizatório. Então, quando um ente federado adotar essa portaria por ter recebido um recurso federal, ele se compromete como agente público a respeitá-lo. E aí há uma série de passos que haverão de ser seguidos. Por exemplo, no caso de uma lesão corporal ou no caso de uma morte no uso da força, há passos que devem ser seguidos, por exemplo, a preservação do local, a possibilidade, a obrigatoriedade de facilitar o socorro às vítimas, de comunicar às autoridades responsáveis a ocorrência, de fazer um registro exato daquilo que aconteceu, exatamente para apurar responsabilidades. Aí, claro, o sistema judiciário e o sistema de persecução penal haverão de dar conta disso. Quer dizer, isso tudo facilita a atuação das autoridades. É um passo a passo. Mas não tem possibilidade de bloqueio de repasse? Se, eventualmente, é que os recursos são recebidos em bloco, né? E, eventualmente, podemos pensar que num futuro repasse estaria condicionado a, enfim, ao cumprimento mais restrito, ou apuração de alguma responsabilidade, né? Mas nós temos que confiar realmente nos agentes públicos brasileiros, na boa-fé da polícia brasileira nos seus distintos níveis. Afinal de contas, são agentes do Estado, uma polícia republicana em sua grande maioria. Os desvios são exceções. E eu me lembro que quando estava no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio dizia o seguinte: não se pode presumir o excepcional. Vamos presumir que as forças de segurança atuarão dentro das regras constitucionais, legais e agora regulamentares. Seguiremos com o jornalista Caio Crisóstomo, da Folha. Aqui, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde aos demais. Ministro, como é que, justamente nessa atuada dos estados, como é que os estados terão a segurança, assim, de aplicar a portaria e como que eles poderão lidar com a implementação dessa portaria diante do cotidiano, do dia a dia dos policiais que estão de frente para os enfrentamentos. Faço referência a isso sobre aqueles policiais que enfrentam o crime organizado, que muitas das vezes possuem armamentos mais sofisticados do que propriamente o governo. Como é que o Ministério pensa sobre isso? Bem, em primeiro lugar, quem aderir a esta portaria por receber recursos federais, ele regulamentará o uso da força no nível apropriado. Então, eles farão uma regulamentação desta regulamentação. E mais do que isso, nós temos previsão de cursos de capacitação, não é? Avaliação periódica dos profissionais que usam as armas. O que nós aqui estamos fazendo não é descartar as armas de uso letal, até porque nós vamos distribuir armas de caráter letal, não é? Que podem levar à morte ou a lesões corporais graves,
Mas o que nós vamos fazer daqui a partir daqui, o doutor Sarrubo poderá complementar a minha explicação, é distribuir junto com as armas letais essas armas não letais. Então o agente de segurança terá a opção, dependendo das circunstâncias, que inclusive estão muito detalhadas, minudenciadas na portaria, ou usar uma arma não letal, ou, no caso de perigo, evidentemente, defender a si próprio, a sua corporação e a própria sociedade até as últimas consequências. Doutor Sarrubo, quer complementar? Rapidamente, apenas acrescentando que a portaria prevê o uso da força. Aliás, não há segurança pública sem o uso da força. E, evidentemente, no enfrentamento, como, por exemplo, muitas vezes acontecem com armas pesadas, a criminalidade atuando com fuzil, ninguém espera, nem a portaria, nem o ministro, nem o secretário, ninguém em sã consciência espera que se use armas não letais. Portanto, a portaria ela prevê o uso progressivo da força. E se já há uma previsão de enfrentamento a um crime organizado, com fuzis e tudo mais, não é o caso de armas não letais. Né? Então, é todo um procedimento. Eu quero consignar aqui e acrescentar que, ao aderir à portaria, as instituições mudarão os seus regimentos internos, de maneira que alguém que não cumpra a regra vai ser punido dentro do seu regimento interno também. Então, existe todo um escalonamento da força na portaria, que os senhores poderão perceber, e ninguém aqui espera que a força não seja usada. Se há polícia, se há a necessidade de segurança pública, é preciso o uso da força, só que isso tem que ser escalonado, atendendo, como eu gosto sempre de dizer, a padrões internacionais. Permitam complementar também. E um detalhe muito importante dessa portaria, as senhoras e os senhores haverão de constatar isto, é a obrigatoriedade ou a recomendação que as operações sejam previamente planejadas. Né? Ninguém vai entrar numa operação qualquer completamente despreparada. Então é preciso fazer um planejamento estratégico. E esse planejamento dirá se o confronto será contra um adversário que tem armas pesadas, qual é a situação de campo que será enfrentada, ou se é uma situação em que simples civis ou transeuntes inocentes serão abordados pela polícia. Então, o que nós queremos é que a polícia haja racionalmente e reaja sempre proporcionalmente às ameaças. Júlio Mosquera, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário, e a todos os outros integrantes aqui da coletiva. Eu vou insistir um pouco ainda na questão mais prática. É claro que a segurança ela envolve também uma visão estratégica de quem a aplica. Notadamente, há uma diferença entre a visão estratégica do governo federal e de alguns estados. Quando foi lançado o decreto, alguns estados fizeram críticas, alguns governadores criticaram, chegaram a dizer que o decreto seria um presente para os bandidos. Então, para fazer na prática esse trabalho, será necessário não apenas assinar o compromisso com o governo federal no uso dos fundos, mas também mudar a abordagem e também a maneira como vai se investigar os crimes. Então, gostaria de saber o que é preciso fazer, o que o governo federal espera dos estados que aderirem a esses planos no dia a dia, na apuração, na maneira de ver a segurança pública, e gostaria também de saber como vai funcionar o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Bem, olha, a resposta já está compreendida na própria pergunta. O que nós queremos é que a polícia não haja intempestivamente, de forma, enfim, atabalhoada, digamos assim, se é que isso ocorre, não estou afirmando. É preciso que cada ação seja planejada de antemão, seja em seus aspectos táticos, seja em seus aspectos estratégicos ou macro. É isso que nós estamos aqui estabelecendo. É claro que quando nós empregamos recursos federais, esses recursos federais são empregados para que seja executada na ponta uma política pública. Então, essa política pública, ela será executada com o apoio do governo federal. Nós não vamos simplesmente determinar, nós estamos dando um apoio, nós estamos dando para cada arma letal um conjunto de armas não letais, nós estamos estabelecendo como é que deve ser o currículo
para a capacitação dos agentes policiais nos distintos níveis da Federação Brasileira. Nós vamos acompanhar, nós vamos enviar instrutores, se for necessário. E é claro que o sistema de persecução penal, o sistema judiciário, é um sistema que funciona muito bem. Se houver um excesso, se for um crime de natureza estadual, é a Polícia Estadual, são as corregedorias estaduais, o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual que fará, enfim, a responsabilização daquele agente que eventualmente se desviou do caminho da legalidade. Se for um delito federal, há todo um aparato em outro nível que fará a apuração. Mas nós não estamos simplesmente determinando, nós estamos acompanhando, apoiando, porque, na verdade, o que ocorre? Nós, numa federação, somos parceiros. Nós estamos juntos no combate à criminalidade. Não é a união de um lado, estados de outro, Distrito Federal e município. Nós estamos todos juntos. E este conjunto de medidas que nós estamos propondo é justamente para que haja uma integração cada vez maior. E o que nós estamos agora editando é aquilo que os americanos chamam, sobretudo nas Forças Armadas americanas, e, enfim, numa expressão anglo-saxônica, chamam-se Rules of Engagement, regras de engajamento nas distintas situações. Então, um Estado, um soldado, num combate, ele sabe como é que ele deve enfrentar o inimigo. Será que ele vai atirar logo de plano? Será que ele vai usar uma granada, um lança-rojão? Em que medida que a força deve ser empregada? Isso é uma doutrina absolutamente pacificada nas Forças Armadas de todo o mundo. E algumas polícias dos países civilizados também. E nós estamos fazendo aqui exatamente isso, é um passo a passo, um Rules of Engagement, regras de engajamento, que facilitam exatamente a luta contra a criminalidade. Há estados que estão bastante avançados nesse sentido. O estado de São Paulo, está aqui o nosso doutor Mário Sarrup, que foi procurador-geral da Justiça do Estado por 2 vezes, conhece bem uma polícia de altíssima qualidade, como de outros estados também. Nós estamos tentando padronizar a atuação da polícia em todo o território nacional. Não, apenas complementando rapidamente, ministro, na verdade, treinamento que o próprio Ministério da Justiça vai fazer, mas mais do que isso, mudança dos regimentos internos ou adequação dos regimentos internos. É importante destacar, isso aqui não surgiu hoje, é uma segunda portaria, já existia uma outra, criada em 2010, e essa portaria de 2010, ela foi, na verdade, atualizada, e é bom sempre frisar, participaram do grupo de trabalho os próprios policiais. Eu gosto sempre de lembrar, está aqui a doutora Isabel, diretora da DSUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Na versão final, nós recebemos um pleito dos comandantes gerais de polícias militares, vários deles foram atendidos, eu diria até a grande maioria, de maneira que é um texto muito sóbrio, muito harmônico com o que já existe nas regras da polícia. E o que nós queremos, como bem pontuou o ministro, é uma mudança um pouco de cultura, notadamente nas abordagens urbanas e tudo mais agora. Enfrentamento de crime organizado, que fuzil é uma outra situação. Repito, não vamos pensar em armas não letais aqui. Só o Comitê Nacional de Monitoramento. É o Comitê Nacional de Monitoramento, por favor, como é que funciona? Bom, o comitê, veja aqui, o que é que pretende esse comitê aqui, para citar ipsis literis aqui, o que consta aqui da portaria? Pretende mapear e organizar informações sobre a atuação das organizações criminosas, promover, aqui o comitê, eu estou falando aqui do núcleo estratégico. O Comitê Nacional de Monitoramento, qual é a função ou quais são as atribuições desse comitê? Produzir relatórios com análises e orientações para a concretização do que se dispõe no decreto, de 2024, isso foi assinado pelo presidente da República em dezembro. Acompanhar a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública em relação ao uso diferenciado da força e a redução da letalidade policial e a vitimização de agentes de segurança pública. Veja, nós estamos preocupados não só com as mortes de civis, mas também com as mortes dos agentes e, eventualmente, as lesões corporais dos agentes de segurança pública.
propor indicadores de monitoramento e avaliação do uso da força, estimular a produção e a difusão de conhecimentos técnicos científicos relacionados ao uso da força, elaborar orientações para programas e ações relacionadas ao uso da força, e articular com comitês estaduais e distrital e com entidades e membros da sociedade civil sobre o uso da força para promover o intercâmbio de informações, experiências e redução da letalidade policial e da vitimização, é importante que se frise isso, dos profissionais de segurança pública. Nós estamos preocupados com essa verdadeira guerra civil que se trava no país. Nós temos que imprimir um pouco de racionalidade a isto. E como disse o doutor Mário Sarrubo, nós precisamos mudar a cultura da atuação das polícias em todo o país. Evidentemente, sem recuar 1 milímetro no combate eficaz e eficiente à criminalidade organizada. Seguimos com Guilherme Caetano, do Estadão. Boa tarde, ministro, secretários. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, se for possível. A primeira é, a instituição do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado já não antecipa uma competência que, né, se pretende conceder à Polícia Federal a partir da PEC? Né? Me refiro a investigar facções, milícias privadas, demais grupos criminosos. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber como será feita essa capacitação dos profissionais de segurança pública nesses próximos 2 anos, né? Quantos profissionais esse programa deve alcançar, por exemplo? Obrigado. Pois não. Bem, realmente, o que nós aqui, por meio deste núcleo estratégico de combate ao crime organizado, de certa maneira estamos antecipando aquilo que nós estamos propondo na PEC da segurança pública. Quer dizer, para fazer uma integração entre as polícias de todo o país, nos 3 níveis federativos, primeiramente nós temos que fazer uma integração das nossas polícias. Então, um grande objetivo aqui é integrar as nossas forças de segurança, não só da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, mas também da própria Secretaria de Políticas Penitenciárias, porque nós queremos, como disse, integrar primeiro, dar o exemplo, para depois fazer com que esse exemplo se espraie por todo o país. E este comitê, ou esse núcleo estratégico, não exclui, pelo contrário, neste primeiro momento, como não podemos obrigar, nem poderíamos, e mesmo com a PEC, não podemos obrigar que um ente federado participe de alguma ação relativa à segurança pública. A PEC pretende simplesmente editar diretrizes, mas nós estamos prevendo que nós possamos convidar representantes de outros órgãos de segurança nos distintos níveis político-administrativos da federação. É assim que nós vamos funcionar, talvez nessa questão da educação e da capacitação, o secretário Sarrubo possa dizer alguma coisa. Olha, serão cursos ministrados aqui no Ministério, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, especificamente pela Diretoria de Ensino e Pesquisa e pela Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública. A nossa ideia inicial é, através de 110 cursos, capacitar 4.500 replicadores, que serão capacitados aqui conosco e vão replicar nos estados, nas mais variadas unidades e corporações. Então, essa é a ideia. Isso cairia a cargo dos estados? Nós vamos formar replicadores e eles devem replicar nos estados, sem prejuízo de cursos que possam ser produzidos ao longo desse período também nos próprios estados, porque essa é uma praxe aqui no Ministério. Seguimos com Natália Martins, da Record. Boa tarde. Ele já antecipou um pouco da minha pergunta com relação a como é que vai acontecer a atualização, inicialmente, das forças federais, né? E eu também queria saber prazos, assim, vocês trabalham com algum prazo para dizer o seguinte: em tanto tempo a gente vai ter toda a força atualizada dentro da nova portaria, e em quanto tempo vocês também esperam ter o retorno dos estados e municípios nessa adequação dentro do, assim, a portaria dentro da portaria, como o ministro disse? Rapidamente. O nosso prazo é de 2 anos, 2025 e 2026, a gente quer replicar, e mais do que isso, é importante destacar, talvez eu não tenha falado aí no
no pronunciamento inicial, nós já contratamos a Universidade de São Paulo para fazer uma consultoria para a gente poder entender qual é o impacto disso nas forças em nível de Brasil, né, de norte a sul do Brasil. Então, nós vamos trabalhar com consultorias, nós vamos trabalhar com ciência, enfim, para entender qual está sendo o impacto em todo o Brasil. Mas a gente espera que em 2 anos, mais ou menos, esse projeto esteja, se não absolutamente consolidado, mas seja uma realidade na maioria dos estados do Brasil. Talvez o representante da PRF possa dizer alguma coisa sobre as armas de uso, enfim, não letais que ele já adquiriu e como é que pretende usar. Boa tarde a todos. A PRF já fez a aquisição dos dispositivos de menor potencial ofensivo, né, dos DCEs. Ministro, eles estão chegando agora em março. A previsão nossa é que a chegada em março. Em abril está começando já toda essa fase de habilitação de todos os policiais. Ela difere um pouco dos demais armamentos, né, porque nós temos um dispositivo que dispara individualizados até 10 cartuchos. Isso permite porque, diante da nossa atividade, a gente possa controlar até 3 indivíduos ao mesmo tempo. Por nós atuarmos mais na área rural, é o dispositivo que melhor se adequa ao que a gente tem hoje. Está tudo no âmbito da PRF. A PRF já se preparou. É um agrupamento de módulos, né, nessa habilitação, não só para usar o equipamento, mas também revisitar conceitos voltados ao uso diferenciado da força, abordagem e direitos humanos em conjunto. São 1.301 armas nesse primeiro momento, com a perspectiva de nós termos mais 1.300 até o final de 2025 e início de 2026. O investimento foi de pouco mais de 20 milhões, dos quais 9 milhões veio da Senado. Seguimos, então, para finalizar a entrevista coletiva com Caetano Tonê, do Jornal Valor. Boa tarde, ministro. Eu queria entender qual é a ideia de investimento nesses novos equipamentos e nesse prazo de 2 anos, quanto que é estimado assim, de investimento nesses novos equipamentos. O doutor Sarru responderá essa pergunta, mas o secretário executivo da pasta, o doutor Manuel Carlos, ele me alerta para um ponto que precisa ser sublinhado e ressaltado. Quer dizer, não é que nós vamos distribuir as armas não letais, nós vamos distribuir, continuamos distribuindo as armas letais. O que nós queremos é dar a opção ao agente de segurança pública de usar ou a arma não letal ou a arma letal, conforme as circunstâncias. Certo? Não é que nós vamos desarmar as polícias, pelo contrário, nós continuamos investindo pesadamente no armamento mais sofisticado que existe hoje no mercado, juntamente com as armas não letais. E também com equipamentos de proteção individual dos profissionais de segurança pública. Quanto aos valores, o doutor Sarrubo vai responder. Nós já fizemos um procedimento licitatório na casa de 120 milhões, um pouco mais, né, com a compra dos espargidores e com as armas não letais, com as tasers. Né? Esse investimento já está começando a chegar, mas a perspectiva é que até junho deste ano todas as polícias já tenham recebido. E repito, é muito importante esse dado. Nós conversamos com todas as forças policiais, nós vimos qual era a necessidade das forças policiais nesse tipo de equipamento, e com essa compra, que nós conseguimos um preço muito atrativo, nós vamos conseguir suprir mais de 50% das necessidades na questão da taser e o espargidor 70%, ou seja, nós praticamente vamos dar um impulso muito positivo das nossas polícias nas outras. Todas as polícias federais ou dos estados também? Todas. Obrigado, ministro. 20 milhões para todas. Todas. Nós não estamos fazendo nenhuma discriminação. O que nós queremos é o que eu disse no início, nós queremos unificar a atuação policial em todo o Brasil, certo? Essa é a nossa intenção. Integrar os órgãos de segurança no Brasil. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, ministro, secretários, pessoal, colegas da imprensa, os policiais, à disposição aqui, assim como a diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Figueiredo, que pode falar com os colegas.
trabalha nisso há quantos anos? Está se dedicando a ser sempre da consultoria. Você trabalha com jornalismo há quantos anos? Só um takezinho. Só um takezinho. 120 milhões. Mais calma agora. Não é legal ficar perdendo para você ter os seus direitos. Tá gerando. Não tá gerando. Vou perder o Valeu. Eu vou falar com a Alice, tá gerando. Tá. Mas já vai deixar pra lá. Você está aí que eu vou trabalhar muito. Ela for gravar aí, vai levar lá passagem, ela leva. Não, Paulo, beleza. Carnaval. Pois é, essa passagem. Vou fazer a imagem. Felizmente, eu vou deixar. Para gravar, eu acho. Se você é um estranho, né? Coração, menino, mano. Você está aqui. Aí, ó, tinha até do lado, que ele vai fazer ele vai ser gostado lá. Tá tremendo ali. Não, eu gostei aqui, vou fazer um teste aqui, vou só mais morrinha, mais forte que os outros. Peraí, se acalmar, né? Se acalmar isso. Se acalmar. E nós vimos agora há pouco a reportagem sobre a regulamentação da reforma tributária que foi sancionada pelo presidente Lula. Um dos pontos do novo modelo é a criação de uma cesta básica nacional livre de impostos. E é sobre a importância dessa medida que nós vamos conversar agora com a diretora de promoção da alimentação adequada e saudável do Ministério do Desenvolvimento Social, Patrícia Gentil. Bem, diretora Patrícia Gentil, nós agradecemos a sua participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia para você. Bom dia, Daniele. Um prazer estar aqui com vocês, canal Golpe ao Vivo. Obrigada, Patrícia. Bem, o ministro Wellington Dias, ontem, no programa Bom Dia, Ministro, ele disse que o Brasil deve sair do mapa da fome já neste ano. Esse, então, portanto, é o objetivo do país, né? Não voltar mais, inclusive, ao mapa da fome. Uma cesta básica livre de impostos é
uma forma de ajudar o Brasil a se manter fora desse mapa da fome? Sem dúvida, é isso mesmo. Do ano passado, né, de 2023 para cá, nós conseguimos tirar 24 milhões de pessoas do mapa da fome, com um conjunto de políticas públicas, né? A gente sabe da toda a discussão da multidimensionalidade da fome, que é necessário convergir um conjunto de políticas públicas direcionado para esse público, com oferta de serviços, com garantia de renda e, sobretudo, oportunidade de acesso aos alimentos. E nós conquistamos isso com uma série de programas, né? Dentre eles a transferência de renda, e conquistamos também mais uma etapa importante, que foi a reforma tributária, recém-assinada aí pelo presidente Lula essa semana. Teremos uma carga tributária mais justa, fazendo com que quem tem menos recursos pague menos impostos e vai beneficiar a população mais pobre, né? Desculpa, pode falar. Não, pode seguir. Eu queria só reforçar que o texto da reforma tributária elimina a cumulatividade tributária, né? E a gente zerou os impostos da cesta básica, o que certamente irá impactar no preço dos alimentos, garantindo que a população tenha maior oportunidade de acessos, né? E detalhe, Daniele, que não é qualquer alimento, né? A gente está falando de alimentos que promovem saúde, que garante a segurança alimentar e nutricional, que são produzidos localmente de forma sustentável. Então, a gente pode dizer que é uma política econômica alinhada com a promoção da saúde, com o desenvolvimento social e com a produção de alimentos mais saudáveis no Brasil. Aproveitando que você já citou isso, né, Patrícia? Inclusive, esses produtos que vão ter isenção, a orientação é que são produtos mais saudáveis, e outros não tão saudáveis, que contêm, por exemplo, muito açúcar, eles vão ter impostos. Qual a importância dessa medida pelo governo? Sim, é isso mesmo. Assim, a ideia é fazer essa convergência, né, de garantir acesso aos alimentos mais saudáveis pela população, para a gente equilibrar aí uma questão relacionada à promoção da saúde. A gente tem aí um número crescente do sobrepeso e obesidade. A gente quer mudar essa balança e fazer com que as pessoas consumam mais alimentos mais saudáveis, né? Esse processo ele teve início em 2023, quando tivemos um processo muito rico no governo federal, junto com a participação de pesquisadores, da sociedade civil, onde nós elaboramos uma nova cesta básica que fosse alinhar, que orientasse o conjunto dos ministérios, né, o conjunto das políticas públicas do governo federal, que uma cesta básica alinhada com o Guia Alimentar da População Brasileira, que tem uma regra de ouro, que é uma regra que diz o seguinte: nós precisamos aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados e reduzir o consumo de ultraprocessados, que são alimentos muito ultracalóricos, né, como as bebidas açucaradas, os snacks, refeições prontas, guloseimas, biscoito, massa alimentícia, enfim, um conjunto de alimentos que estão colocados hoje no mercado, cheio de aditivos cosméticos e que tem uma associação com a questão do aumento do sobrepeso, da obesidade e com as doenças cardiovasculares, câncer e tal. Então, é uma nova cesta básica que foi publicada, e isso nos oportunizou a ter um diálogo com o Ministério da Fazenda, alinhando, então, com o consumo da população mais pobre, né? Considerando a justiça social. E hoje a gente tem uma lista de alimentos isentos, como, por exemplo, arroz, leite integral, manteiga, feijões, café, óleo, farinha de mandioca, tapioca, que são alimentos consumidos pela população mais pobre no Brasil, que, na verdade, 80% da população consome isso, que são alimentos saudáveis e que a gente garantiu aí a redução de impostos no texto da reforma tributária. O desafio, inclusive, é grande, né, diretora, porque justamente esses alimentos super processados, como você citou, são justamente os alimentos de mais fácil acesso e até mais baratos, né? Então, que a população, às vezes, a mais pobre não tem acesso a alimentos mais saudáveis porque são mais difíceis de serem adquiridos, né? E isso entrando
na cesta básica pode mudar esse jogo aí e vindo também de brinde aí a saúde melhor para a população, né? É isso mesmo. Assim, o processo de escolha dos alimentos das pessoas, da população, tem vários determinantes, né? Um deles é o acesso físico e financeiro, que é o que você está falando. O acesso físico é estar perto da sua casa e fazer parte da sua rotina. Como, por exemplo, a disponibilidade, o abastecimento, ter feira, não ter feira. E esses alimentos, de fato, eles estão em qualquer esquina e eles têm custos de produção menor e, por isso, impacta no preço. E a gente corrige, com essa reforma tributária, Daniela, a gente corrige uma distorção que é histórica no Brasil, que sempre foi uma discussão tributária de alimentos muito a revelia, muito em função dos interesses dados, né, econômicos no Congresso Nacional e tal. Então, dessa vez, de fato, a gente conseguiu fazer um alinhamento e corrigir essa distorção, garantindo que a inflação seja de alimentos mais saudáveis, né? Assim como também os alimentos que entraram na redução, né? Porque tem alguns alimentos que entraram também na alíquota reduzida, que estão alinhados a essa discussão da nova cesta básica do decreto que foi publicado pelo presidente Lula em 2024, que é um decreto aí que orienta, né, todo o governo, todos os ministérios para que suas políticas promovam saúde, promovam alimentação saudável, promovam segurança alimentar e nutricional e também a questão do clima, né, onde a gente sabe aí que a gente tem que ter uma série de questões e de fomentar a produção sustentável alinhado aí com a discussão das mudanças climáticas. Bem, Patrícia, a alimentação é um direito constitucional, né? Essa reforma tributária, ela vem de encontro à garantia desse direito? Total, a gente tem uma conquista da alimentação enquanto direito humano desde 2006, conquistado, né, pela nossa população na nossa Constituição, e isso significa que o Estado precisa prover, proteger desenvolver um conjunto de ações que permitam as pessoas se alimentar de forma saudável, né? E como eu falei, esse processo de escolha implica no ambiente que a pessoa vive, né? Não é só uma escolha individual. Então, a gente tem que ter um conjunto de políticas que oportunizem que essas pessoas façam escolhas mais saudáveis, políticas de disponibilidade de alimentos, de abastecimento, de equipamentos, né, de cobrir os desertos alimentares, por exemplo. Tem muita região que é considerada deserto alimentar, onde as pessoas não têm acesso, não há disponibilidade de alimentos mais saudáveis. Essa discussão tributária, que é estrutural, que é um grande ganho, uma grande conquista para a nossa sociedade. Isso certamente vai impactar no preço dos alimentos, né? Acho que tributo é um dos elementos que impacta no preço dos alimentos e um conjunto de outras políticas. Então, a gente pode dizer que é o governo, é o presidente Lula, é a orientação do governo para garantir esse preceito institucional, constitucional que está na nossa Constituição, que é alimentação enquanto um direito humano. Tá certo. Então, nós agradecemos a Patrícia Gentil, a diretora de promoção da alimentação saudável, né, adequada e saudável do Ministério do Desenvolvimento Social. Bom dia para você. Bom dia, Daniela, e bom dia a todos. Há um ano, o produtor rural Eurico da Silva Alves, de Buritizeiro, cidade do norte de Minas Gerais, começou a criar tilápias. O primeiro ciclo rendeu 1.400 quilos do peixe, que Eurico vendeu na comunidade. Para começar no ramo, ele contou com o apoio de uma consultoria que atua em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, no projeto Rotas de Integração Nacional. A gente viu a forma correta, né, de fazer o manejo, você conseguiu o máximo de rentabilidade e de produção, com a ração, né, e a técnica certa para desenvolver. Agora, Eurico planeja aumentar a produção. Quer chegar a 30 toneladas de peixe. Para isso, vai continuar contando com o apoio do projeto Rotas de Integração Nacional. A iniciativa está presente em 1.249 municípios de 18 unidades da federação. A ideia é aproveitar as potencialidades regionais para promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável.
Adriana Mello, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, fala dos resultados obtidos até aqui. Mais de 70 mil produtores beneficiados. Então, os resultados das rotas de integração nacional já são visíveis, retirando da informalidade essa produção que é tão rica no nosso país. Neide Aparecida Santos é tesoureira da Agência de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Brasil, entidade de Minas Gerais que apoia pequenos produtores como o Eurico, do início dessa reportagem, com consultoria e treinamento. O trabalho, feito em parceria com os governos federal e estadual, tem ajudado o produtor a permanecer no campo. Quem coloca comida na nossa mesa é o pequeno produtor rural. A forma de mantê-lo no campo é fazendo com que ele consiga melhorar a renda dele. São 13 setores produtivos apoiados pela iniciativa, como mel, cacau, pescado e açaí. O foco está nos pequenos produtores, em comunidades extrativistas e remanescentes de quilombo. Reportagem Luana Karen. O Janeiro Branco é um convite à discussão sobre saúde mental. Leonardo Abraão, criador do movimento em 2014, explica que a intenção é conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o bem-estar psicológico. É importante que indivíduos, que instituições e que autoridades públicas abracem todas as questões relacionadas à saúde mental. O Janeiro Branco, inclusive, diz que saúde mental, a gente vai para as mídias, para as ruas, ensinar para todo mundo que saúde mental pressupõe cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. A campanha também destaca a importância de redes de apoio, como a Rede de Atenção Psicossocial do SUS, o Sistema Único de Saúde, que oferece assistência gratuita para quem precisa de atendimento em saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS, são um exemplo de serviço essencial que acolhe quem busca ajuda em momentos de crise. Segundo a assessora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Márcia Oliveira, o Brasil tem uma das maiores redes de saúde mental do mundo. Nós fechamos o ano de 2024 com 3.019 centros de atenção psicossocial em todo o Brasil. Sistema Único de Saúde, na rede de atenção psicossocial, ele garante um serviço de extrema qualidade para a saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de ansiedade no ano passado. Na América Latina, o Brasil é o país com maior índice de depressão. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A portaria detalha as diretrizes decretadas pelo governo federal em 23 de dezembro de 2024. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, os estados que utilizarem recursos federais para comprar armas e equipamentos estarão automaticamente aderindo às regras. Portaria que prevê normas para o emprego de arma de fogo, normas para o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, normas para o gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, normas para qual o comportamento das forças no caso de lesão ou morte decorrente do uso da força. Em outra portaria, o Ministério da Justiça institui o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que vai fiscalizar e avaliar a implementação da política pública. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o não cumprimento do uso progressivo da força pode implicar na suspensão de repasses de recursos federais. E, eventualmente, podemos pensar que num futuro repasse estaria condicionado ao cumprimento mais restrito, ou apuração de alguma responsabilidade, né? Mas nós temos que confiar
realmente nos agentes públicos brasileiros e na boa-fé da polícia brasileira nos seus distintos níveis. Outra novidade foi a criação do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado. Segundo o ministro, este núcleo vai estabelecer políticas integradas de combate a esse tipo de crime. Fortalecer, simplificar, agilizar e priorizar os processos de identificação e perdimento de bens de organizações criminosas, especialmente com os demais órgãos de segurança pública dos entes federativos. O governo federal anunciou ainda um investimento de 120 milhões de reais em armas não letais. São 249 mil sprays de pimenta e quase 23 mil tasers, que disparam choques incapacitantes. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, esses equipamentos são suficientes para atender metade das necessidades dos equipamentos nos estados. O governo federal vai ainda capacitar profissionais da área de segurança. Até 2026, o Ministério da Justiça vai oferecer 110 cursos para formar 4.500 profissionais multiplicadores. Reportagem Graciele Bittencourt.